Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é o voz que clama no deserto. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje eu quero falar com todos vocês, meus amados irmãos, a respeito da história e da origem da depilação. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me mandam mensagem, no canal do YouTube. Irmão Edilson, fala sobre a depilação. Então hoje, meus amados irmãos, vou estar falando com todos vocês a respeito da origem e da história, e trazendo para os dias atuais, essa vaidade, da depilação. Glória a Deus. Aleluia. Antes de tudo, meus amados irmãos, quero ler aqui 2 versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 de Evangelho de João diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está vendo? E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, muitos dizem hoje, a maioria das mulheres dizem que a depilação é uma questão de higiene, E sabemos que higiene se resolve com água e sabão. Glória a Deus. Amados irmãos, a depilação, para quem não sabe, teve origem no Egito Antigo. Naquela época, as mulheres usavam argila, sândalo e mel. Aí deu origem, aleluia, a famosa cera egípcia, As mulheres, até mesmo os homens naquela época, naquela época dos faraós, das rainhas, dos faraós, homens e mulheres iam para os templos para adorar os deuses pagãos, todo com o corpo todo depilado, para honrar, E era uma exigência ali dos faraós, dos homens e das mulheres, se depilar o corpo todinho. Tá vendo? Já na Grécia Antiga, foi aonde surgiu o primeiro instrumento de depilação, o estrigil, que era uma vara de ponta curva de mais ou menos 30 centímetros. E tirava-se o pelo à base de vegetais, cinza e argilas. Tá vendo aí, meus irmãos? O primeiro instrumento de depilação foi na Grécia Antiga. Já no Império Romano também tinha a prática da depilação. E era comum homens e mulheres, pobres e ricos, se depilarem com cremes depilatórios. Tá vendo aí, meus irmãos? Já na Idade Média, a depilação era condenada e até mesmo considerado como bruxaria ou heresia na Idade Média. E às vezes tinha que pagar com a própria vida essa vaidade de Satanás, a depilação. Tá vendo? Já, meus amados irmãos, na colonização brasileira, nessa época, quando chegou no Brasil Pero Vaz de Caminha, ele observou que as mulheres índias não possuíam os pelos pubianos. Aí foi descoberto que também as índias
naquela época, aleluia, naquela época elas raspavam, se depilavam com a espinha do peixe lixa. Espinha do peixe lixa, tá vendo? E foi se alastrando a prática da depilação. Algumas épocas era condenada. E as pessoas até mesmo pagavam com a própria vida por causa dessa vaidade pecaminosa. Já no século XX, com as mulheres no trabalho, a moda passou por uma revolução. Os vestidos perderam as mangas, porque o trabalho exigia os movimentos com os braços. Aí era ordenado às mulheres, né, se depilarem as axilas e os braços, né? E os vestuários eram sem manga. Então as mulheres iam para o trabalho, né, com os braços ali descobertos, todo depilado, as axilas, tudo. Porque antigamente as mulheres não trabalhavam, né, meus irmãos? Era dona do lar, né? Cuidava das crianças, cuidava de casa, ensinava as crianças no caminho que se devia andar. Aí depois os dias se passaram, né? Depois da guerra, né, as mulheres começaram a trabalhar. Aí começou a moda de Satanás, né, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, depois também surgiu a famosa minissaia, né? Minissaia de Satanás. E também as mulheres também depilavam todinha as pernas. As pernaças ficavam toda depiladinha, descoberta. Aonde muitos homens carnais, carnudos, vão até mesmo se masturbarem. Tá vendo? Nos anos 60 e 70, né, quando chegou ali o movimento hippie, esse povo, né, dessa época de 60 e 70, era contra a depilação. Totalmente contra. Não podia se depilar, não. Na época de 60 e 70. Tinha algumas pessoas que se depilavam. Mas nessa época, muitos deixaram a se depilar, né? Já nos anos 80, a depilação tornou até mesmo uma profissão, né? Nos anos 80. Agora, nos anos 90, a depilação ganhou força, né? Quando a moda feminina era mostrar o corpo com roupas curtas, com roupas apertadas, transparentes, sem manga, meia manga. Aí a depilação explodiu, né? Atualmente as mulheres, a maioria delas dizem que a depilação é higiene pessoal e usa a famosa cera. Outras usam lâminas, outras usam cremes depilatórios e outras usam até mesmo laser. Tá vendo, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, aleluia, quero falar também a respeito também da nudez atual. Sabemos que hoje a nudez é considerada normal, mas há alguns anos atrás não era assim. Veja como foi a evolução da nudez pública. Em 1910, braços que eram naturalmente cobertos começaram a ser descobertos até os ombros, em 1910. Já em 1920, as pernaças começaram a ser expostas publicamente. Em 1930, começaram a aparecer os primeiros decotes, expondo parte dos seios. Tá vendo? Hoje até mesmo irmãs, né? Irmãs que vai ali reger os corais, tá lá mostrando a entrada do seio. O sangue de Jesus tem poder. Já em 1940, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, 1940, parte da barriga começou a ser exposta. Mas em 1960 foi a vez do umbigo, que começou a ser exposto devido aos modelos de roupas lançadas, né? Naqueles pedacinhos de roupa. E as praias colaboraram, né, para a nudez ser considerada normal. Os biquíni, os maiôs,
as sungas. E hoje nós vemos aí que até homens estão se depilando. Até homens estão arrancando a sobrancelha. Meus amados irmãos, o mundo vai de mal a pior. Agora vamos ver aqui, amada igreja do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Já no versículo 31, do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus criou Adão e Eva já com pelos nas pernas, nas axilas e nas genitálias. Repare que Adão e Eva, após a sua criação, já tinham o corpo de adulto, pois já tinham os órgãos reprodutores prontos para cumprir a ordenança divina: frutificai e multiplicai-vos. Mas na realidade, tinham apenas 1 segundo de vida. Está vendo, meus irmãos? Glória a Deus. Deus, quando fez o homem e a mulher, já fez com os pelos. Será que Deus errou? Ou são as pessoas que estão se depilando, que quer mudar o natural? Tá vendo? Se houver uma necessidade, né, às vezes vai fazer um exame médico, o médico pede, né, pré-natal, por exemplo, uma cirurgia, aí o médico pede mesmo, né, ali para se depilar ali daquela parte ali, onde vai passar o bisturi. Glória a Deus, ou senão vai fazer ali uma ultrassom e outras coisas mais, né? Vamos ver aqui também Salmos 115, versículo 3, que diz: Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Foi do agrado de Deus fazer Adão e Eva com pelos nas pernas, nas pernaças, nas axilas e nas genitálias. Foi do agrado de Deus, porque Deus viu a necessidade de fazer os pelos nesse lugar, né, dessa forma. Glória a Deus. Então, sujeira se resolve com água e sabão. Não é com lâmina, com cera quente, com creme depilatório. Não é com nada disso não. É com água e sabão. Vamos ver também 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo devemos dar graças, até mesmo pelos pelos nas pernas, nas axilas e nas genitálias. Temos que dar graças a Deus por isso. É por isso quem rapa ou depila suas pernas, axilas e genitálias comete pecado de ingratidão. Né? Entenda bem, pecado de ingratidão. Agora, se houver a necessidade, que nem eu falei para os irmãos, né? Os irmãos casados, né? Por exemplo, né? Tem as suas particularidades com as suas esposas, né? Se houver a necessidade ali de aparar, eu acredito que Deus não vai condenar. Glória a Deus, os irmãos que têm, né, o relacionamento íntimo, né, que são casados aí, os irmãos entendem, né, meus irmãos? Talvez o jovem não entenda porque não é casado ainda, mas um dia vai entender. Glória a Deus. Eu só posso falar de algo, meus irmãos, se eu estou passando, se eu sei, se eu conheço. Eu não posso falar de coisas que eu não sei. A Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que você vai provar e vede que o Senhor é bom? Aceitando Jesus, andando na luz, andando na verdade, na doutrina. Glória a Deus. Quantas pessoas que não agradecem a Deus pelos pelos nas pernas, mas se depilam e têm prazer em deixar a pernaça descoberta, para atrair os homens
e jovens carnais, que cobiçam as mulheres com as pernas rapadas, e uns, até mesmo de tanto pensar nas mulheres com as pernaças descobertas ou desnudas, chegam a se masturbarem várias vezes por dia. Tá vendo, meus irmãos? Hoje em dia, até os irmãos, né? Até muitos irmãos estão depilando a sobrancelha. Irmãos arrancando sobrancelha. Tá vendo? É só Deus para ter misericórdia, né? Evangelho de Lucas 17:1 diz: Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Tá vendo? Cuidado para não escandalizar o teu irmão, o teu próximo. Tem irmã que usa aquela saia curtinha, ante o joelho. Quando senta, a saia sobe e as pernaças ficam ali toda descoberta. Irmãos, a depilação, escute bem, a depilação, ela está ligado com a nudez. E a nudez está ligado com o pecado. E o pecado não agrada a Deus. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá vendo? Hoje em dia, né, as mulheres com as pernaças toda descoberta, toda depilada. Para que isso? As irmãs têm que usar as saias abaixo da canela. Abaixo da canela. Não pode ficar usando até o joelho ali. 3 dedinhos abaixo do joelho. 4 dedinhos abaixo do joelho. Aí quando senta, a saia sobe e aparece até mesmo coisas, peças íntimas. Vamos ver também, meus amados irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Geralmente as mulheres que rapam ou depilam suas pernas a fazem porque querem ficar mais atraentes e mostrá-las ao próximo e ao mundo. E depois colocam uma saia curta para mostrar o seu pernão, rapado ou depilado. E aí atrai centenas de homens carnais, carnudos, para cobiçar e desejar o seu corpo semidesnudo, satisfazendo assim a vontade da carne, da carnalidade, e caindo no laço do diabo. E muitos homens e jovens carnais desejam tanto que se masturbam várias vezes por dia, praticando o pecado de lascívia e a prostituição. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Tá vendo? Não se vejam as suas vergonhas. Roupa transparente, decotada, né? Os irmãos mostrando o cabelo do peito, roupa transparente mostrando o bico do peito, roupa sem manga, roupinha meia manga. Tem irmãos que quando levantam os braços, ali aquelas manguinhas bem pequenininhas, né? Mostra até mesmo as buchadas, né? Só Deus para ter misericórdia, hein? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor, sentimento de vergonha. Muitas não têm porque estão na carne. Tá vendo? Modéstia, sem vaidade. Para, irmã, com essa vaidade desnecessária, pecaminosa.
Pare, escapa-te por tua vida, minha irmã, da condenação do lago de fogo. Muitas mulheres se depilam para exibir sua pernaça e para serem notadas pelos homens carnais, que gostam, e esses carnais, carnudos, chegam até mesmo a se masturbarem praticando sexo solitário, a prostituição. Em Romanos capítulo 1, versículo 26 de Romanos, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Tá vendo? Seja natural, minha irmã. Glória a Deus. Romanos 9:20 diz: Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? Oh, por que, Deus, o Senhor me fez assim com pelo nas pernas? Por que, Senhor, o Senhor me fez assim com pelo nas genitálias, com pelo nas axilas, nos braços? Por quê? O que Deus fez é bom. O que Deus fez é perfeito. Nós somos pó. Nós temos que glorificar a Deus em tudo. Dar graças a Deus em tudo. 6:10 de Mateus diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a depilação das pernas, das axilas e das genitálias fossem uma necessidade, então os homens também se depilariam. Será que Deus falhou ao criar o homem e a mulher com pelos? Será que Deus errou? Depilação não é uma questão de higiene, porque a higiene se resolve com água e sabão, e não com lâmina e cera quente. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitálias são beleza divina, natural e real. Mas a depilação é satânica, artificial, ilusória e enganadora. 1,14 de Malaquias diz: Maldito seja o enganador. Primeira Epístola de João 2,17 diz: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 8,36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Zacarias 4,6 diz: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Glória a Deus. Aleluias. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Irmã e irmão, porque esse estudo é para você que é crente, que quer morar no céu, que é protestante, que é evangélica, que é servo de Deus, serva de Deus. É para você que aceitou Jesus, que participa da Santa Ceia do Senhor. Se houver uma necessidade de se depilar, né, ou de aparar, escute bem, se houver uma necessidade, né, às vezes o pré-natal, né, a irmã vai tá gestante, vai fazer o pré-natal, e ali às vezes o médico, né, ele tem ali as recomendações dos médicos, né? Alguns vão passar por cirurgia, aí tem aquela necessidade de rapar, né? Outros tem que apenas aparar, né? Os irmãos entendem, né? Os irmãos também têm o Espírito Santo. Os irmãos também têm a unção de Deus, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. O que eu não pude expressar, explicar, que o Espírito Santo, a unção de Deus, que está sobre a vida da igreja, possa ensinar a cada um de vocês. E para finalizar, 4,16 de 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, cooperador Edilson Trindade, para a glória de Deus. Rogo
as vossas orações, que eu sou carente. Amém, meus irmãos e minhas irmãs?